Diálogo entre Sócrates e Jesus Cristo. Cena: um jardim tranquilo, onde Sócrates e Jesus estão sentados sob uma oliveira. O sol se põe ao fundo. Mestre, dizem que és o Filho de Deus e que vieste trazer a verdade ao mundo. Mas como podes afirmar que conheces a verdade, pois não é próprio do sábio saber que nada sabe? A verdade não é algo que se possui, mas algo que se é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue encontrará a luz. Então, a verdade não pode ser descoberta pelo questionamento, pois eu sempre busquei a verdade interrogando a mim mesmo e aos outros. Jesus, a busca é boa, pois leva o homem a sair da escuridão. Mas há um momento em que a pergunta deve dar lugar à fé. Quem tem olhos para ver, verá. Mas não devemos antes examinar tudo com a razão? Não será perigoso aceitar algo sem questioná-lo? Bem-aventurados os que têm um coração puro, pois verão a Deus. A razão é útil, mas o amor transcende a razão. O coração pode ver onde os olhos da mente falham. Mas o que é esse amor de que falas? Pois muitos dizem amar, mas continuam na injustiça. Amar é dar a vida pelo outro, é perdoar, é servir. Não há maior sabedoria do que o amor. Então, se eu amo, eu sei. Se amas verdadeiramente, conheces o Pai, pois Deus é amor. Mas como saber se esse amor não é apenas uma ilusão? Pelos frutos o conhecerás. O amor verdadeiro transforma, ele cura, ele liberta. Quem ama verdadeiramente já encontrou a sabedoria. Então, talvez minha busca tenha sido incompleta, pois sempre busquei saber, mas não sabia que o saber poderia ser amor. Quem busca com sinceridade um dia encontrará, pois quem pede recebe, quem procura encontra. Sócrates. Dizes que quem procura encontra, mas e aqueles que buscam e nunca encontram? Pois muitos passam a vida em busca de sentido e morrem sem resposta. Jesus, porque buscam onde não está. Procuram no ouro, no poder, no orgulho, mas a verdade está dentro de cada um, e poucos ousam olhar para dentro. Então dizes que a verdade não está no mundo, mas no homem? O reino de Deus está dentro de vós. E como pode um homem encontrar esse reino? Tornando-se como uma criança, pois a criança não teme aprender, não se apega ao que pensa saber. Mas a criança é ignorante, devemos então renunciar ao conhecimento? Não se trata de ignorância, mas de pureza. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então há um limite para o que a razão pode alcançar? Jesus. A razão pode guiar até a porta, mas só o coração pode atravessá-la. E se o coração estiver corrompido, pois muitos dizem amar, mas seu amor é egoísta, busca apenas o próprio bem. O amor verdadeiro não busca o próprio interesse. Ele se doa, pois quem deseja salvar sua vida a perderá, mas quem a perde por amor a encontrará. Isso me lembra algo que ouvi sobre ti, que escolheste sofrer e morrer, quando poderias ter fugido. Diz-me por que aceitaste a morte? Para mostrar que a vida não se perde, mas se entrega, pois a semente que não morre não dá fruto. Ah, compreendo. Assim como a cicuta que bebi, tua cruz foi a tua prova. Escolheste morrer para mostrar o caminho. E tu, sábio de Atenas, aceitaste a morte por fidelidade à tua verdade. Mas digo-te que a verdade não é um pensamento, é vida. E essa vida tu a ofereces a todos os que desejam recebê-la. Pois eu sou o pão da vida, e quem comer deste pão nunca mais terá fome. Então talvez minha busca tenha sido sempre por esse pão, sem que eu soubesse. Quem tem sede de justiça será saciado, e quem bate à porta verá que sempre esteve aberta. Dizes que quem bate à porta verá que sempre esteve aberta. Mas então, por que tantos vivem na escuridão? Jesus, porque amaram mais as trevas do que a luz. Pois a luz revela, e muitos não querem ver o que está dentro de si. Isso me intriga, pois sempre ensinei que um homem deve conhecer a si mesmo. Mas por que alguém fugiria desse conhecimento? Jesus, porque o orgulho endurece o coração. Quem se apega ao que pensa ser, teme perder-se, mas quem se esvazia encontra a plenitude. É sábio, mestre. Mas então, o homem deve negar a si mesmo para encontrar a verdade? Sim, pois quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa aceitar o sofrimento. Significa libertar-se, pois quem se prende à própria vontade se torna escravo dela. Mas quem se entrega à verdade, torna-se livre. Sempre busquei a liberdade através do pensamento,
Mas percebo que falas de uma liberdade mais profunda. Se conheceres a verdade, ela te libertará. Mas se a verdade é algo além do pensamento, onde posso encontrá-la? Eu sou a verdade. Dizes ser a própria verdade? Isso é algo que jamais ousaria afirmar. Porque tua busca sempre foi pelo que está fora. Mas a verdade não é um conceito, é um ser. Se és a verdade, então o que ocorre com aqueles que negam a verdade? Permanecem em sua própria escuridão, mas não porque a verdade os rejeita, mas porque não a aceitam. E depois da morte, ainda terão a chance de conhecer a verdade? Depois da morte, cada um colhe o que semeou. Mas Deus é justo e misericordioso, e não deseja que ninguém se perca. Sócrates, isso me faz pensar na imortalidade da alma, pois sempre acreditei que, se a alma busca o bem, ela continua a existir depois da morte. A alma não morre, mas o que ela se torna depende do que escolheu amar. Então o destino da alma não é um julgamento arbitrário, mas a consequência natural daquilo que cultivamos em vida? Exatamente. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sócrates, se é assim, então o maior erro do homem não é a ignorância, mas amar aquilo que o destrói. Agora falas como um verdadeiro sábio. Mas então, Jesus, há esperança para aqueles que passaram a vida inteira amando as sombras? Enquanto houver vida, há esperança, pois o pastor sempre busca a ovelha perdida. E para aqueles que já partiram, a justiça será feita. Mas Deus vê o coração além das ações, e seu amor é maior do que qualquer erro. Sócrates, então, segundo tuas palavras, o mais importante não é o que sabemos, mas o que escolhemos amar. Jesus, sim, Sócrates, pois no fim só o amor permanece. Dizes que no fim só o amor permanece, mas há muitas formas de amor. O amor à glória, ao poder, ao prazer. Esses amores também permanecem. Há apenas um amor verdadeiro, aquele que dá e não o que toma. O amor ao poder se desfaz, o amor ao prazer se esgota. Mas o amor que se doa é eterno. Isso significa que o homem deve abandonar seus desejos para encontrar esse amor verdadeiro? Não se trata de abandonar, mas de transformar. Quem busca o amor verdadeiro encontrará nele tudo o que sempre desejou, mas de uma forma que nunca imaginou. E como distinguir o verdadeiro amor do falso? O verdadeiro amor não busca a si mesmo. Ele não aprisiona, ele liberta. Mas se o verdadeiro amor liberta, por que muitos têm medo de amar? Porque amar exige entrega. E quem se apega ao próprio ego teme perder-se. Mas, na verdade, só quem se entrega verdadeiramente se encontra. Isso se assemelha ao que sempre ensinei, que para conhecer a verdade é preciso admitir que nada se sabe. Sim, pois o vaso cheio não pode receber mais água, mas o vaso vazio pode ser preenchido até transbordar. Então, para alcançar a plenitude, o homem deve primeiro esvaziar-se? Exatamente. Pois bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sobres de espírito? O que queres dizer com isso? Aqueles que reconhecem sua pequenez diante da grandeza divina, pois somente os humildes podem receber o que vem do alto. Se é assim, então muitos que se dizem sábios jamais encontrarão essa verdade, pois creem já possuí-la. Sim, porque o orgulho endurece o coração e fecha os olhos da alma. Sócrates, se a verdade liberta, por que aqueles que estão no erro não a buscam? Porque nem todos querem ser livres. Alguns preferem as correntes que lhes são familiares à liberdade que não compreendem. Isso me lembra a minha alegoria da caverna. O homem que viveu sempre nas sombras teme a luz quando a vê pela primeira vez. Sim, e alguns até rejeitam a luz, pois seus olhos estão acostumados à escuridão. Mas a luz continua a brilhar, esperando que estejam prontos para vê-la. Então dizes que há esperança, até mesmo para aqueles que rejeitam a verdade? Enquanto houver tempo, há esperança, mas cada um deve escolher por si mesmo, pois Deus bate à porta, mas não a arromba. Se Deus não força ninguém a segui-lo, então a liberdade é sagrada? Sim, pois sem liberdade não há amor. Mas a liberdade não conduz muitos à perdição? A liberdade é um dom, mas também uma responsabilidade. O que cada um faz com ela define seu destino. Então,
O destino da alma não é imposto por um Deus arbitrário, mas escolhido pelo próprio homem? Sim, pois Deus não deseja a perdição de ninguém, mas respeita as escolhas de todos. Isso me faz pensar. Talvez a maior tragédia do homem não seja a ignorância, mas a recusa em aprender. E ainda assim, o Pai espera pacientemente, pois até a menor centelha pode reacender uma chama. Então dizes que no fim, mesmo os mais perdidos podem encontrar o caminho? A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro, mas o homem deve dar o primeiro passo. E se ele não der esse passo, então permanecerá onde escolheu estar. Mas o chamado nunca cessa. Vejo agora que o conhecimento que sempre busquei não está apenas na razão, mas na entrega. Sim, Sócrates, pois conhecer a verdade é viver a verdade. Então, talvez minha jornada tenha sido incompleta. Toda jornada é incompleta até que se encontre o amor verdadeiro. E quando o encontramos, então não há mais perguntas. Silêncio. Sócrates contempla o horizonte, pensativo. Pela primeira vez, ele não sente necessidade de perguntar mais nada.